profissionais da Mob Brasil. Este é nosso primeiro Mobcast, porque aqui você tem voz. Nesse Mobcast a gente vai fazer cada semana um episódio, e nesse primeiro episódio trouxemos ele, Elias Bandeira de Souza, pai, marido, avô e motorista profissional de sistema de transporte coletivo de passageiro há mais de 50 anos. Seja bem-vindo, seu Elias. Obrigado. Seja bem-vindo, senhor. Obrigado. Seu Elias, conte-me um pouco da sua história de vida. Ué, a minha história de vida é assim, eu sou casado, né? Tenho 3 filhos, 5 netos, né? E ajudo muito em casa, com a família, né? Nasceu onde, seu Elias? Nasceu Nasci aonde? Em Alagoas. Alagoas? É. Veio para São Paulo? Vim para São Paulo em 69. 69. É. Veio com seus pais? Não, meu pai já era falecido. O senhor veio tentar a sorte. Você tá a sorte, até hoje. A minha mãe também era falecida, só tinha madrasta. Aí eu vim lutar a vida e estou hoje até aqui. Casou cedo, começou a ser motorista com quantos anos? Era novo, tinha o que? 30 e poucos anos. 30 e poucos. Quando eu comecei mesmo, a primeira vez, né? Eu era 20 e poucos anos. Né? Foi a primeira vez que o senhor dirigiu profissionalmente? Profissional, né? Foi quando eu trabalhei em abastecimento de avião, né? Tudo. Aí depois Abastecendo avião? Trabalhei 3 anos e pouco. Foi o primeiro emprego meu como motorista. Aí daí pra frente até hoje nunca parei. Aí eu trabalhei na Tupi, agora na Mob, trabalhei na Mendes Júnior. Né? E assim, vou levando. E assim vem levando a vida. Quantos anos hoje? 75. 75 anos de vida. Uma vida com uma trajetória de sucesso. Parabéns. O senhor sabe que para escolher o senhor como primeiro integrante desse Mobcast, a gente escolheu o senhor pela sua conduta, sua ficha de conduta. Nós temos um problema aqui na empresa que é a reclamação. Nós temos muitas reclamações por conta de conduta de operador. Seja motorista não atender embarque e desembarque, seja tratar mal o usuário. Então, isso é um problema não só da Mob Brasil, do sistema em geral. E o senhor acha que essas reclamações acontecem? Por que sentido? Por que o passageiro se vê no direito de reclamar? Mas, primeiramente, ele tem que amar o que faz, né? E se dedicar bastante e respeitar as pessoas, tanto ser criança como jovem, adolescente, idosos, né? Todo mundo. Que o negócio vai tudo bem, respeitando as normas da empresa. Né? Então, você acredita que esse deve ser a postura de um profissional? Respeitando as normas da empresa, né? E quando ele entra na empresa, ele recebe da empresa o que ele tem que ser feito, né? Ali tudinho. Se a pessoa não faz aquilo, não cumpre aquilo dali, Feliz. Fora, né? Quando o senhor acorda que horas? Acordo todo dia 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. 3h30 da manhã o senhor levanta da sua cama. Não precisa nem, o relógio nem desperta. Eu já acordo antes, trago o relógio. O relógio não precisa nem despertar. Não. E o que o senhor faz a partir daí? Não, aí eu levanto, aí eu vou fazer café, faço minha marmita, esquento, né? Aí faço pão na chapa para a mulher, já deixo tudo prontinho, café, pão na chapa para ela, né? Porque ela é pessoa de idade e tem problema de visão. Né? Aí eu faço. Aí, o senhor está falando que antes de o senhor sair, o senhor ainda tem cuidado com a patroa. Faço tudo isso daí. E quando eu chego em casa agora, quando eu volto para casa, aí vou ajudar a fazer o que ela não pode fazer, eu faço tudo em casa. Ela só vai dizer como é que tem que ser feito, né? E eu vou fazendo tudo para ela. Eu limpo casa, faço tudo. Quantos anos de casado? 37 anos. 37 anos de casado. Entendeu? E faço tudo que ela precisa eu faço. Né? É assim, um tem que ajudar o outro, né? Mas como que num dia estafante, num trânsito estressante, o senhor ainda consegue fazer e ter esse cuidado com a sua esposa? Não, porque a gente gosta da pessoa. A pessoa, né, está presente, sabe que ela necessita da gente por causa da visão. Então a gente procura dar o máximo que puder para ela. Né? Então, para mim, eu não tenho preguiça de fazer nada. Pode dizer, aí a pessoa fala, mas você não está cansado? Não, eu não estou cansado.
Eu não sei o que é canseira. E o senhor sai de casa para trabalhar que horas? Eu pego o ônibus 5h10, 5h05, é assim, né? O senhor pega um ônibus Pra para vir ir pro serviço. Para vir para o serviço. Eu, Aí chega na garagem, o senhor chegou na garagem, cheguei na garagem para trabalhar, cheguei. Não, cheguei. Primeira coisa que faz, cumprimentar, porteiro, plantonista. todo mundo, né? Primeira Todo coisa, mundo na garagem conhece o senhor. todo mundo. Primeiro cumprimento na hora que eu vou subir no ônibus, já cumprimento o motorista, a cobradora, todo mundo, né? Chego Já na é um garagem, hábito seu, já é da sua natureza. Na garagem, todo mundo chega lá, todo mundo me conhece, né? Aí cumprimento todo mundo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego é procurar o carro, né? Aí vou arrumar o carro, verificar óleo, água, né? Depois eu ligo o carro para ir carregando ali sem acelerar. Aí eu vou testar a porta, elevador, né? Rampa, se for carro de rampa, testa tudo antes de sair. E às vezes, se tem um farol queimado ou a lanterna, eu já levo na oficina, ele já troca antes de eu sair, porque aí não precisa recolher o carro, né? Antes de sair eu já faço tudo. Quais são os cuidados que o senhor tem para evitar um acidente na via, por exemplo? Ter atenção, né? Muita atenção e ter muito cuidado também, né? O senhor tem celular? Tem celular? Trabalhando eu não uso. Não usa? Não. E curtir o som? Colocar aquele celularzinho ali? De jeito nenhum, nunca usei. Porque tira sua atenção? Às vezes a mulher toca o telefone, né? Eu estou ouvindo tocar, não atendo. Só atendo na hora que eu paro, aqui eu vou ver quem foi que ligou. Aí se for ela que eu vou ligar para saber o que é que ela Quando está você chega no ponto final. E onde o senhor deixa o celular? No bolso. Não carrego, não põe nem no painel eu coloco, né? Já para não cair naquela tentaçãozinha de dar uma olhadinha. Não carrego. E toca e deixa tocar, né? Não pega jeito nenhum. Aí quando o senhor chega no ponto final, o senhor dá aquela conferida para pra saber ver quem ligou, se para saber se quem é que queria conversar. Se é telefone que eu não conheço, nem dou satisfação, né? Agora, se é de casa, é que eu vou ligar para saber o que é que está precisando. Só isso aí. O senhor já viveu alguma situação em que o passageiro ficou estressado com o senhor? Eu sei que aparece algum assim, mas a gente procura conversar, acalmar a pessoa, né? Porque numa boa assim, você conversando, ele vai reconhecer e pelo respeito que você tem por ele, ele também vai ter para ver, ele vai reconhecer, né? O senhor lembra de alguma situação, assim, para contar pra gente um caso, assim? Não, comigo mesmo nunca aconteceu caso assim, violento, alguma coisa. Senhor Elias, o senhor está no ponto. O senhor está no ponto. Quem é que o senhor faz? É Aeroporto Perdizes. Aeroporto Perdido. O senhor está no ponto. Vem um passageiro correndo. O senhor já fez o embarque, já fez o desembarque. O senhor viu o passageiro correndo. O senhor para ou o senhor sai? Mas eu paro e espero, né? Porque a pessoa precisa do horário dele. Se perder aquele ônibus, pode perder o horário dele também, né? Isso acontece muito, né? Então você tem que cooperar também um pouco, né? E se for um rapazinho? Não, 13 anos, 15 anos, o senhor está vindo aqui, ó, dirigindo, estou dirigindo. Vi que foi um rapazinho que deu sinal. 15 anos, 16 anos, o senhor não sabe se vai pagar, se não vai, e deu sinal. Não, pode ser que Só está ele no ponto, senhor, só tem ele no ponto. Ele deu sinal, o senhor vai embora? Não, eu ou paro. o senhor para? Eu paro. É obrigação parar no ponto, né? Deu sinal para o senhor está Tem que parando. parar. E quando não dá sinal, ainda passa devagarzinho para ver se a pessoa viu direito o itinerário, né? Que às vezes você vai passando, que a pessoa, porque ele fica mudando, né? Que a pessoa percebe e dá sinal. Eu paro, né? Nunca passei em velocidade, sempre passo devagarzinho, se o cara não dá sinal. Então o senhor está me devagarzinho. dizendo que o senhor tem o cuidado. Cuidado. A pessoa dando sinal ou não, o senhor ainda tem o Passa cuidado devagar. de passar devagar, Devagarzinho, porque pode ser alguém que não conseguiu enxergar o itinerário e aí quando chega perto é que consegue enxergar e aí sim que dá sinal. É, que dá E sinal. aquele distraído que está no celular? Quando eu percebo. Estou no celular, quando eu levanto a cabeça, está passando e Não, aí eu paro mais para frente um pouquinho, mas paro. Já passando do ponto, mas eu paro, o cara vem, agradece e tudo. Entendeu? é mesmo? Ainda tem passageiro que fala, esse é muito bonzinho, viu? Que se fosse outro não parava. Mas esse é bonzinho. O senhor O cara acha? agradece e tudo, né? O senhor acha que as reclamações que os passageiros fazem, por que fazem? Os passageiros têm o direito de reclamar se estão insatisfeitos com o sistema prestado, seja por qual empresa for. As reclamações que os passageiros fazem é de responsabilidade realmente do operador? O senhor acha que tem profissional que por descuido, desatenção, por irresponsabilidade, por não gostar do que faz,
o passageiro ele tem razão em reclamar, ou o senhor que trabalha no sistema, o senhor trabalha no sistema há mais de 50 anos, o senhor acha que não tem por que reclamar, que todos os motoristas trabalham certinho, sem causar nenhum problema? Não, é um direito que ele tem, né? De fazer a reclamação. Porque eu até hoje nunca tive uma reclamação, porque eu procuro sempre manter a minha obrigação ali. Sempre a obrigação certa ali para não receber reclamação de ninguém. Entendeu? A gente costuma ouvir dos motoristas que é impossível trabalhar no trânsito de São Paulo e não se envolver em reclamações e acidentes. O senhor concorda com essa colocação? Não. Já depende da pessoa, né? A pessoa tem que ter, ele mesmo tem que pensar nele e na família dele em primeiro lugar, né? Se fosse ela que estivesse lá esperando, né, o ônibus, ou se estiver dentro do ônibus e por qualquer motivo acontecesse um acidente, né? O responsável é ele, né? Você tem empatia, né? Você trabalha exercendo a empatia. Em vez de sempre você tem que lutar para evitar o máximo em tudo, entendeu? Quando um idoso entra, uma grávida entra, uma pessoa com criança de colo, um deficiente, portador de necessidades especiais, entra dentro do seu ônibus, o senhor tem um cuidado especial ao parar o ônibus, ao sair com o ônibus, ou o senhor não? Entrou, não. Fechou a porta e arranca? Eu procuro sempre encostar na guia, né? E quando a pessoa sobe, aí vem uma pergunta, já sentou? Né? Aí ele mesmo aí não, fala, já sentou. Essa parte eu não entendi. Quando a pessoa entra nessas condições, o senhor pergunta para quem? Para o passageiro que entrou, se ele já se sentou, né? Para ficar seguro, né? Porque o senhor só sai depois que a pessoa senta. Se senta. E se não tem lugar para sentar? Não, mas alguém dá lugar, né? Se é uma pessoa de grávida, uma pessoa de idade, de bengala, sempre a pessoa leva e dá lugar. Né? E só aí o senhor sai? Aí que eu saio, né? Já para evitar acidente. Tá, ok. Mas se eu, passageiro, tenho uma necessidade especial, tenho uma deficiência, eu quero descer, eu vou levantar e o carro vai estar em movimento. Aí, quando eu percebo, eu já aviso logo para ele, pode ficar sentado, deixa parar primeiro. Depois que para, aí o senhor desce. Com essas precauções que o senhor tem, o senhor consegue fazer horário? Olha, eu faço o máximo. Se der fazer horário, eu faço. Se não der, também eu não vou esquentar a cabeça, não. Viu? Mas eu procuro sempre fazer horário, né? Então, mas eu não vou querer correr para manter horário. Não, se der, eu faço. Se não der... Mas na maioria das vezes o senhor consegue? Sempre eu consigo, né? É muito difícil eu atrasar. Mas na condução do veículo, a sua preocupação é a segurança? A segurança, em primeiro lugar. Por que eu fiz essa pergunta para ele, Pereira? Porque a gente escuta nos treinamentos, né, os motoristas dizerem assim, mas eu andei mais, acelerei mais para fazer o horário. A gente percebe na fala dele que ele tem o cuidado de fazer o procedimento correto e cumpre o horário. Eu nem olho para relógio. E tem gente que fica olhando para relógio. Eu não olho. Do jeito que eu saio dali, do início, eu vou até o final. Meu ritmo é aquele. Meu ritmo é aquele. Acompanhando o movimento do trânsito. Entendeu? É isso daí que eu faço. E graças a Deus sempre deu certo. O senhor trabalha na 875A. É. 875A é uma linha que passa na Avenida Paulista. Paulista, Consolação, Domingos de Moraes. Avenida Paulista. Jabaquara. Vira e mexe, tem uma manifestação, tem um desvio, tem alguma coisa. O senhor toma alguma precaução quando a Paulista está interditada e o senhor tem que desviar o itinerário por conta dessa manifestação? O senhor orienta os passageiros de alguma orienta os passageiros de alguma maneira, ou o senhor não, está desviando, vou desviar. Não, ele avisa, olha, a Paulista está fechada, e vai haver um desvio, mas vai passar paralela à Paulista, né? Que dependendo da altura que a senhora quer ir, é só a senhora falar onde é que aí deixa um cruzamento mais próximo, né? E sempre foi assim, né? Sabe, Pereira, dá vontade de clonar ele, sabia? Não, porque tem muitas pessoas que conhecem na Paulista os pontos, mas quando ele sai, que pega outra rua paralela, ele não sabe onde descer. Então, a senhora fala onde é que você vai descer, aí chegar próximo da senhora vai descer, eu deixo a senhora lá. Né? Aí eu falo, olha, a rua tal, essa rua de trás, a rua da frente. Então a pessoa já desce, já vai direto quando ela quer ir. Então eu percebo que o seu diferencial é estar sempre interagindo com o passageiro, com informações de segurança, é o que eu procuro, né? De orientação, com cuidado com os idosos, com mulheres grávidas. Então o senhor tem essa preocupação com a forma de dirigir, né? Tenho. Graças a Deus até hoje nunca aconteceu nada grave com a gente, né? Senhor Elias, se o senhor pudesse agora
com toda a sua experiência como profissional, como homem, como pai de família, se o senhor pudesse agora dar uma dica para quem está começando a ser motorista, para quem pensa em ser motorista, ou até mesmo para aquele profissional que já tem muito tempo como motorista, mas por algum motivo ele não consegue se adequar ao sistema hoje. Olhando para aquela câmera, o que o senhor falaria para ele? Olha, primeiramente ele tem que respeitar a lei de trânsito, né? Respeitar a lei de trânsito já é grande coisa, né? E respeitar também as normas da empresa, porque aí ele vai fazer tudo que for a empresa está pedindo, ele fazendo certinho ali, ele já está ajudando todo mundo, e ele e a si próprio, né? E evita muitas coisas. O senhor já chegou a orientar algum colega de trabalho, seja da linha, ou seja de outra linha, que o senhor já pegou fazendo alguma coisa que denegrisse não, mas que deixasse em xeque a profissão de motorista? Geralmente quando o cara está começando, eu sempre dou muito conselho para ele. Digo aí, vai devagar, vai pegando prática, né? Com o tempo, aí você vai desenvolvendo, né? Porque não adianta a pessoa que é novo já querer acompanhar os mais velhos, já tem mais experiência, né? Então vai devagar, vai com calma. Aos poucos você vai chegando lá, vai alcançar o que os outros estão fazendo, né? Então sempre que o senhor percebe que tem um motorista novo na linha, ou tem um motorista novo, o senhor sempre chega perto. Eles procuram ouvi-lo ou não? Ou tipo... Pelo menos muitos agradecem tudo, né? É assim. E eu também, até hoje, nessa idade, se eu não sei de uma coisa e outro sabe, eu vou e pergunto. Principalmente quando o carro é novo, que você não conhece o painel direito, eu faço questão de ir e perguntar para alguém que já conhece, né? Como é que funciona isso assim, para depois você não ficar mexendo na coisa sem saber, né? E procurar ver onde é que fica a bateria, né? Porque naquela estampa lá, a bateria, porque qualquer emergência você sabe onde vai mexer, né? Desligar uma bateria, desligar tudo, né? E tem cara que às vezes chega, nem sabe onde fica essas coisas. É ruim de cara, né? O senhor tem 75 anos, 75. 43 anos de empresa. O senhor pensa em parar? Por enquanto não. Eu gosto do que eu faço, né? Eu amo minha profissão. Enquanto Deus me der saúde e a empresa me aceitar, eu continuo trabalhando. Que orgulho do senhor, Sr. Elias. Sr. Elias, o senhor é um exemplo. Não só como profissional, mas também como ser humano. O caso que o senhor contou, do cuidado que o senhor tem com a sua esposa, o cuidado de levantar cedo, de chegar no horário, de fazer o horário, de respeitar o trajeto, os passageiros, ter cuidado com os idosos, com as gestantes, com o deficiente. Glória a Deus se a gente tivesse todos os motoristas nesse nível que o senhor é como profissional e como ser humano. É por isso que eu estou até hoje na empresa, né? Se não fizesse tudo certinho, eu acho que era de mandar embora, né? E eu procuro manter sempre assim. Vou até o último dia para trabalhar. Com fé em Deus. Como eu comecei, eu quero terminar, né? Do mesmo que eu comecei, eu quero terminar. Sem criar problema nenhum para ninguém. Nem para mim, nem para a empresa, para ninguém. O que falar de um homem desse? Como eu aprendi hoje com o senhor, Sr. Elias. Olha, muito obrigada por o senhor ter aceitado o convite. Não, obrigado a vocês, né? O senhor realmente tem uma história admirável. O senhor é um profissional admirável. Né? E que bom que o senhor quer continuar com a gente, né, Pereira? Para a pessoa procurar saber, só procurar saber da fiscalização, tudo. Todo mundo gosta de mim, todo mundo, né? Eu respeito todo mundo, né? E assim, né? Senhor Elias, eu lembro como ontem, o primeiro dia que eu particularmente ouvi falar do senhor. Eu fui acompanhar a soltura do Jabaquara e eu estava conversando com um plantonista de lá. E aí ele veio me reclamar porque o senhor, por algum motivo da escala, o senhor não estava na sua tabela, o senhor tinha ficado na reserva. E aí ele falou que passou para o senhor a escala, já tem um tempo já, passou para o senhor a escala, e o senhor só perguntou qual carro que ia trabalhar. Isso sempre foi assim. Foi lá, pegou o carro, saiu, cumpriu a tabela. O senhor, pela sua idade, há mais de 40 anos na mesma linha, se vê na reserva, sair em outra linha que o senhor não conhecia, aí o cobrador que foi ensinar o itinerário,
Nesse dia, não teve reclamação sua, Não. não teve batida sua, não teve multa sua, não teve nada. O senhor trabalhou em outra linha que o senhor não conhecia, Eu trabalhei em várias, porque com a assim, mesma performance que o senhor trabalha na sua linha. Então, a postura e a conduta é mesmo. é a mesma. Porque nem eu falei, eu não podia criar caso, assim, porque o carro foi tirado do horário, né? Na época da esfera, que nunca tinham tirado, eles me tiraram dessa vez, né? O meu carro da escala, né? Aí eu fiquei na reserva, eu ia para uma linha, para outra, assim. Aí, depois até esse cara daqui da 502J, estava de férias, aí eu fiquei 15 dias lá. Nessa tabela. 15 dias direto, todo dia. Pegando 4 e pouco da manhã, eu pegava o reservado, aliás, o noturno, né? 4 horas da manhã, lá na Praça da Água, todo dia. Para chegar no horário, fazer a sua obrigação. Fazer a obrigação, né? Para o qual o senhor foi contratado e faz com amor, com gosto. Estou escalado, procuro cumprir meu horário, entendeu? Aí depois disso daí, né? Aí eu voltei. Aí depois teve outra vez que me tiraram de lá, colocaram aqui naquela linha da Ana Rosa, né? Aqui para Selma, né? Aí só através daquele dia, aí na hora que eu larguei lá, vim direto pra garagem. Cheguei aqui, aí já veio aqui todo mundo aí, né? Aí no outro dia, falei, não, amanhã você está na tua escala, aí você para de novo. Aí voltou para o 875A. Mas antes do senhor vir falar que não trabalhei, tinha se encaixado, foi lá, trabalhou no seu horário. Não, depois que eu vim aqui, né? Certo. Conversar, para voltar para lá pro horário. Agora, tinha uma dúvida, tanto tempo na 875A, o senhor deve ter visto criança se formar adulto, casar, ter filho. Três gerações, né? A mãe, as filhas, depois as filhas casou, vem as netas, né? Da primeira, né? Tudo isso aí, até hoje, tem delas aqui ainda perguntam, mas o senhor ainda está trabalhando? Eu digo, estou. Reconhecendo o senhor. Conhece, e muita gente lá. Tem muitos motoristas que falam, olha, teve uma senhora que perguntou por você, sabe o seu nome e tudo, né? Assim, Natal, então, o senhor ganha um monte de presente. Não, agora não, mas de primeiro ganhava. Ganhou muito presente. Hoje com a crise está meio difícil para dar presente. Mas de primeiro não, você ganhava roupa, né, camisa. Pela simpatia. Era tudo assim, era panetone, era tanta coisa em ganhar dos passageiros, né? Muitos já morreram também, né? Que gostava, pode ser por isso. Gostava de agradar a gente, né? Mas assim, eu continuo levando a minha vida assim, né? Respeitando todo mundo. Faço o meu trabalho com excelência. E o reconhecimento sempre vem. Não é todo o senhor está aqui e o senhor foi o primeiro a ser escolhido para participar dessa modalidade que a gente está criando, porque assim, muito se fala que o profissional que trabalha com transporte coletivo, ele não é ouvido. Então a gente vai trazer as pessoas aqui para poder serem ouvidas, para contar os causos que tem no seu dia a dia do trabalho e está passando mensagem. Porque eu vou por mim, eu não vou pelos outros, né? Eu faço a minha parte, eu sei qual é a minha obrigação, então eu faço, né? Aqui quando saiu o primeiro carro de elevador, eu fiz o curso, eu mais uma turma, porque na guerra saiu pescado, cada linha tinha um carro só, né? Para trabalhar com esses carros. A gente foi fazer o curso, trabalhando com esses carros, né? Naquela época tinha gente, né, do bairro que fazia, eu não lembro como é que chamava, ele fazia um negócio de associação dele lá, que mandava para a empresa, e a gente era convocado para participar do dia dos motoristas. Eu não lembro como hoje, né? E já fui várias vezes. É mesmo dia do motor, porque eles queriam prestigiar os motoristas que trabalhavam no bairro. No bairro que atendia eles. Que atendia essa organização. De deficiência, essa coisa, né? Tinha essa organização aí. Então eles faziam isso daí para agradar a gente também. E o senhor já foi muitos? Já. Eu acho que é importante também, já que a gente tem aqui a intenção da gente ouvir, o que o senhor acha que a empresa também pode fazer para melhorar para os motoristas? Sinceramente, ele é que tem que procurar saber o que ela tem que fazer por ele, porque eu acho que a empresa até agora está fazendo certo, entendeu? Agora, se eles procuram fazer errado,
Aí eu acho que é problema Então, dele. eu acho que a empresa dá as condições Para necessárias. isso ela dá curso, né? Dá muita chance para as pessoas, né? Orienta, faz tudo isso daí. Agora, se a pessoa não quer levar a sério, aí é problema. O Né? senhor sente falta de algo quando o senhor inicia sua jornada de trabalho? Não, graças a Deus não. Eu quando saio de casa, eu sou assim. Eu saio de casa, eu esqueço tudo, tá ligado? Ali, foco só no meu trabalho. Até o fim, é só meu trabalho ali. Procuro sempre fazer meu horário, fazer tudo certinho, cumprir minha obrigação e pronto. E graças a Deus, que até hoje continua aí. Né? Eu acho que aí é o segredo da vitalidade dele, né? Olha a pele do seu Elias. 75 anos, está melhor que nós, Pereira. O Rubens, coordenador, até falou que o senhor está mais novo do que eu. Depois eu vou pegar umas dicas com o senhor para ficar com essa vitalidade toda e esse sorriso, Não, né? E esse sorriso no rosto. Eu já nasci dentro trabalhando, né? A gente meu pai era agricultor, né? Eu já nasci cuidando de roça, de gado, criação, tinha tudo isso daí, né? Então já nasci assim, já trabalhando. E trabalho não mata ninguém. Até hoje estou vivo. E nunca parei, até hoje. E vai longe. Vou longe, se Deus quiser. Fé em Deus. Quando tiver saúde, eu vou. Entendida? Eu só tenho a dizer o quanto eu passei admirado. Né? Eu passei ali na recepção, né? A Fernanda tinha me ligado para dizer que ele já tinha chegado. Eu passei na recepção, só pelo sorriso dele eu já falei, aquele é o cara que o Pereira falou. Né? E aí eu perguntei para ele, senhor, é o motorista que o Pereira chamou? Ele disse, sim, então... a energia do senhor é diferente, sabe? Traz uma leveza para o ambiente. Parabéns, eu procuro trazer para todo mundo assim, né? E se a pessoa está mal-humorada, eu fico na minha, né? Deixa ele sozinho lá, do jeito dele. Celia, eu só tenho a agradecer, tá? O senhor ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, para poder prestar essa homenagem ao nosso evento, ao nosso novo formato, né, de conscientização, de orientação para os operadores. A sua história de vida e como profissional é uma história linda, do fundo do coração. Eu sou um cara que eu admiro o senhor, desde a primeira vez que eu ouvi falar do senhor, que o plantonista falou lá atrás, eu falei, não, eu tenho que conhecer esse senhor. Eu não sei se eu lembro, uma vez que o senhor estava passando ali em Jabaquara, eu estava... Você pegou lá na Praça da Árvore. Apareceu na Praça da Árvore, não foi? A primeira vez que você pegou o ônibus lá. Foi, isso mesmo. Eu entrei São nesse ônibus e vim até São Judas com o senhor, isso mesmo, foi isso mesmo. Só para conhecer. Então, realmente é uma satisfação. A gente vai levar essa sua história para os operadores. Esse formato, o senhor está sendo o precursor, o senhor está sendo o primeiro entrevistado. Mais uma vez, obrigado. Outros serão chamados para poder relatar, para poder ensinar, para poder passar o conhecimento de vida como profissional. E é isso. E eu é que agradeço, né? Vocês me aguentar até hoje, né? E que Deus ajude. É um prazer aguentar o senhor. Que Deus ajude e que ainda vamos muito tempo pela frente, né? Com fé em Deus. É isso aí. Uma última palavrinha para quem está assistindo. O senhor falaria o quê? Para quem está assistindo? Que a pessoa pense melhor, né? Antes de fazer as coisas erradas, né? E vamos embora, né? É isso aí. Barco, né? Pessoal, esse é o seu Elias. Uma salva de palmas. Seu Elias. E é isso aí, pessoal. Nosso primeiro Mobcast. Vão vir outros. Não só operação, chamaremos manutenção, chamaremos administrativo, para poder conhecer, para mostrar como que uma empresa de ônibus trabalha, o que fazemos para que o ônibus saia para a rua e vá transportar esses milhões de vidas que tem na capital de São Paulo. Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima.